Aula passada, nós discorremos aí sobre o anjo do Senhor. Acredito que ficou claro para vocês que aquele anjo, ele era, na minha visão, porque, como eu disse, tem outras interpretações. Há teólogos, né, que vão considerar que esse anjo do Senhor é apenas um mensageiro com uma autoridade. Mas, como podemos verificar em algumas passagens bíblicas, há uma diferença na mensagem deste anjo específico em relação às mensagens e o trabalhar dos anjos comuns, né, que foram criados. Desculpe, irmãos. Então, todo o trabalho que nós fizemos está relacionado a mostrar Jesus no Antigo Testamento, ainda que nós precisamos entender que ele não podia se revelar porque os judeus não estavam preparados e a revelação da Trindade, ela foi sendo progressiva. Se vocês notarem, eu estou fazendo a mesma coisa com vocês. Trabalhei teontologia, que é a doutrina acerca de Deus, né, do ser de Deus. Estamos agora trabalhando até a cristologia, que fala só sobre Cristo, para vocês já fazerem a seguinte associação. Primeiro nós falamos de Deus Pai, uma pessoa. Agora nós estamos falando de Deus Filho, segunda pessoa. E depois da cristologia nós vamos falar da pneumatologia, que fala e que trata da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa. Então lembre-se sempre, 3 pessoas e um Deus. Nunca tenham essa ideia de 3 deuses. É uma pessoa, são 3 pessoas e um ser divino, tá? Para que vocês consigam aí já começar a entender a Trindade. Então nós vamos trabalhar nessa aula um pouco as características, os atributos que são atribuídos a Deus e a Jesus, os atributos divinos. Então, somente quem tem esses atributos, nós denominamos Deus. Qualquer pessoa que tivesse esses atributos, que nós sabemos que fora a Trindade não há ninguém, mas se houvesse uma quarta pessoa que possuísse os mesmos atributos da divindade, nós trabalharíamos com essa quarta pessoa também, mas sempre um Deus. E por que um Deus? É a mesma ideia de nós pensarmos assim. Nós, quando trabalhamos a ideia de essência, nós trabalhamos a ideia do ser humano, o que ele difere dos animais. Nós podemos dizer mais ou menos assim, há vários seres humanos. Olha o termo, seres humanos. Mas só existe uma categoria de ser humano. Não existe várias categorias de um ser humano. Por isso que a divindade nós colocamos na categoria de divino. Da mesma forma que existe várias categorias de anjos. Existe vários anjos, mas nós só temos uma categoria de ser angelical. Todos eles pertencem à categoria de ser angelical. Existem vários animais, mas todos eles pertencem à categoria animal. Então, é uma categoria só. Da mesma forma, nós temos 3 pessoas que pertencem a essa categoria do ser divino. Tá? Eu estou tentando ser o mais claro possível para vocês aí começar a entender um pouquinho a Trindade. Vocês vão ver que depois que vocês entenderem essa lógica, não fica tão difícil você explicar a Trindade. Então, nós lemos aí no texto. Sim? Qual é a palavra que abriu que eu tentei, demorei a entrar? Foi João, Evangelho, do capítulo 22 ao verso de número 30. É João 1? Não, João 10, do 22 ao 30. Tá bom? Tá bom, obrigado. Ótimo. Então, vamos lá. Tá gravando, professor? Isso. Ô pastor Paulo, eu agradeço, tá? O Senhor, eu sempre peço para vocês me lembrar, mas é só o Senhor que está me lembrando. Eu vou puxar a orelha de todo mundo aí hoje. É sempre assim. Irmãos, avisem, façam igual o pastor Paulo. Tá gravando aí, por quê? Às vezes eu começo a aula, um detalhezinho que me tira a atenção, né? Eu já entro na aula, a gente já começa a falar e eu esqueço de gravar. Então teve 1, 2 ou 3 aulas aí que não foram gravadas. Então pode interromper, não tem problema. Eu estou falando aqui, mas qualquer hora que vocês interromperem, a gente para e dá atenção. Então, se o irmão Paulo esquecer, alguém aí fala, comecinho da aula, tá gravando a aula? E não tem problema, pode perguntar toda hora, tá gravando a aula? Estou, porque pode ser que um dia eu me esqueça e você me avisa, a gente aperta o botãozinho aqui e começa a gravar. Viu? Obrigado, pastor, pela lembrança, tá? Então, vamos lá. Nós lemos, irmãos, propositalmente aí, João 10, do 22 ao 30, e vocês podem acompanhar aí no texto de vocês, mas, como eu sempre digo, eu gosto de mostrar a Bíblia na tela, a gente acompanhar junto, mas vocês podem aí já observarem, tá?
a leitura que nós fizemos, João 10, do 22 ao 30. Aqui, ó, continuamos aí, né? Só para a gente pegar o contexto. Jesus passava no templo, né, tal. O pessoal perguntando se ele era o Cristo, né? O que significa Cristo, irmãos, no grego? Salvador. Não, Salvador é Jesus. Enviado. Opa, Ungido. ungido. Ou, e essa palavra Cristo é o equivalente ao termo Messias no Velho Testamento, tá? Então, aqui se a gente fosse traduzir com a ideia, tá aqui, ó, se tu és o Messias, dize-nos abertamente. É isso que eles estão perguntando. Ó, se tu és o Cristo, ungido, o Messias, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Aqui Jesus está falando, ó, as obras que eu faço. Ele está falando como Deus ou como homem? Como homem. Um homem. Como O homem. Tá vendo aqui, ó, meu Pai? Então, quando ele usa essa expressão meu Pai, é a relação de Jesus como homem. Vós não credes, ó, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Preste atenção nessa palavra, ó. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior que todos. Então entenda que Jesus aqui, ele está falando como homem, se referindo a Deus, como todos, maior do que todos. Então aqui Jesus não está falando como Deus, porque qualquer pessoa que pegar esse texto e não entender essa lógica, ele vai estar falando, um testemunho de Jeová que pegar esse texto aqui, ele vai falar o seguinte, tá vendo? Ó, Jesus está falando que Deus é maior do que todos, inclusive maior do que ele, né? Maior do que Jesus. Só que eles não conseguem entender, e esse texto, Jesus está falando como o segundo Adão, o homem que veio para vencer o pecado. Ele está exaltando a Deus, ele está glorificando a Deus. E ele, na condição de homem, ele está dizendo, o Pai é maior do que todos, porque ele está falando como homem. Jesus, como Deus, ele jamais falaria que o Pai é maior do que ele. Por quê? Porque eles têm uma relação de igualdade, certo? Ó, meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Então, reparem nas duas partes, que aqui Jesus diz, e ninguém arrebata da mão dele, e que ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Então aqui, irmãos, ele também se coloca como aquele que tem a mesma autoridade que Deus. É o divino e o humano falando ao mesmo tempo. Vocês conseguem perceber essa lógica? Então ele falou, o Pai é maior que todos, está falando como homem. Só que ele falou, ó, ninguém arrebata das minhas mãos, porque eu tenho o poder de dar para elas a vida eterna. E no verso seguinte, ele já está dizendo, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Então, ele se coloca na mesma posição que Deus, ou seja, com a mesma autoridade de Deus. Por isso que no verso seguinte, ele diz, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Então, essa ideia de unidade é que vocês têm que pegar no sentido de compreender a Trindade. Quantas pessoas tem aqui nesse verso? Pessoas. duas. Duas pessoas. Citem para mim as duas pessoas. Jesus e Deus? Deus Pai. Deus e Jesus. Isso. Deus Pai. Jesus, isso. Jesus e Deus, Deus Pai e Deus Filho. Eles são aqui dois deuses? Um Não. só. Um Não. só. Eu e o Pai somos um. Porque na Trindade há uma unidade tão perfeita, irmãos, que eles se tornam um. Não há na Trindade uma forma de Deus pensar diferente de Jesus. E do Espírito Santo pensar diferente. Deus fala, olha, nós vamos imagina uma reunião da Trindade, né? Olha, nós vamos salvar o homem. Aí, vamos fazer a votação. Jesus, o que você acha? Ah, eu acho que nós devemos salvar o homem. E você, Espírito Santo? Ah, eu não concordo com vocês dois, não. Nós vamos deixar o homem pecou e vamos deixar o homem simplesmente pagar o pecado que eles cometeram. Não existe isso, irmãos. Porque há uma unidade tão perfeita que é como a gente coloca esse pensamento que o que um pensa, o outro pensa. O que um projeta, o outro projeta também. Porque há uma unidade perfeita, porque os três têm a mesma essência. E que mesma essência é essa? A essência do ser divino. Então, vamos pensar assim, coloca vários seres humanos. Tá? Tome só cuidado com o exemplo, porque agora nós estamos falando de seres humanos, um diferente do outro. Tá? Cada ser humano, eles pensam de uma forma, certo? Mas todo ser humano
quando se fala de algo que é comum a todos os seres humanos não pensam da mesma forma. Então vamos dar um exemplo. Quando nós falamos da morte, todos os seres humanos conscientes não sabem e não pensam da mesma forma que um dia eles vão morrer? Sim ou não? Sim. Sim. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o ser humano, nesse quesito, é um só. Por quê? Eles pensam da mesma forma em relação à morte. Tá? Todo ser humano, naquilo que é comum a todos, ele sabe que ele nasceu de uma mulher. Não tem um ser humano que diz assim, não, você pode ter nascido aí da sua mãe, eu nasci de um animal. Ninguém vai pensar isso. Então, nesse termo, toda a humanidade pensa da mesma forma. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o ser humano é um só. Tá? Estou introduzindo aí as ideias de trindade para ficar mais fácil para vocês. Então, é essa que é a ideia aqui no texto de Jesus e Deus ser um só. O Espírito Santo compõe essa unidade? Compõe, claro. Mas Jesus está falando aqui dele e do Pai. Por que ele não está citando o Espírito Santo? Porque Jesus veio revelar o Pai para nós. Da mesma forma que o Espírito Santo não veio falar da pessoa dele. O Espírito Santo veio falar da pessoa de Jesus e da obra da salvação. Tá? Pegamos aí essa parte. Se alguém tiver dúvidas aí, pode perguntar que a gente vai explicando, tá? Deixa eu voltar lá para o nosso livro para a gente fazer o acompanhamento. Agora, sim. Pedro, pode falar aí. Perguntar, colocação. Ô, pastor, eu tava... faz um tempo já que eu tava vendo sobre esse debate, e o Testemunho de Jeová, ele usou esse texto. Aí, lá o que estava em oposto, né, citou que o próprio Jesus responde, que é lá em João capítulo 17, do verso 20, que na oração de Jesus pede para que, assim como o Pai está em Jesus, ele pede para que, traduzindo, a igreja em geral sejam um só, assim como o Pai e eles são um só. Isso, exatamente. Aí, ó, um exemplo básico de diversidade na unidade. Em termos de igreja, nós somos várias pessoas, né? Mas num único corpo. Quantas igrejas existem? Eu estou falando ministério, eu estou falando igreja de Cristo. No mundo todinho, quantas igrejas existem? Você responder não. Não, acho que vocês sabem sim. Vamos lá. Eu não estou falando igreja enquanto ministério. Né? Eu vou melhorar a pergunta. Vai ser arrebatado uma igreja, sim ou não? Sim. Sim. Essa igreja é composta de várias pessoas. Mas quando nós falamos de arrebatamento, nós falamos assim, Jesus virá arrebatar as igrejas, ou nós falamos Jesus vai arrebatar a igreja? A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. Mas a igreja ela não é composta de vários membros, né, de vários crentes. Sim. Ela é composta de vários crentes. Mas, no entanto, na unidade da igreja, ela é uma só. Então, esse tipo de unidade na diversidade é que vocês precisam entender. A matemática divina, ela é diferente da matemática humana. Na matemática humana, 1 mais 1 mais 1, matemática humana, quanto dá? 1 mais 1 mais 1? 3. 3. Na matemática divina, não. Em termos de trindade. Na matemática divina, 1 mais 1 mais 1. Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses. É um Deus só. A mesma analogia nós podemos fazer com o casal. Nós temos um homem e nós temos uma mulher que quando se unem, formam 2 pessoas. O que a Bíblia diz? Uma só carne. Uma só carne. Só carne. Então, 2 se tornam 1. Diversidade na unidade. Casal, homem e mulher, na união dos 2, é como se Deus quisesse dizer, né? Seria a perfeição, que era o caso de Adão e Eva antes do pecado, eles eram um só. Nós contávamos 2, mas em essência, eles eram um só. Tudo bem? Mais algum detalhe aí? Felipe está com a mão levantada ou é da outra pergunta? Não, eu só queria falar algo também aqui. Tá, pode falar. Então, o Pedro ele acabou de mencionar a respeito da Testemunho de Jeová, que a gente sabe que, infelizmente, assim, por falta de interpretação, quando nós aprendemos que, quando a Bíblia se refere Filho do Altíssimo, Filho de Deus, a gente temos que levar que se refere à natureza humana de Jesus. Mas eles sempre levam para um lado assim que a divindade. E até mesmo esses dias tinha um deles que estavam compartilhando no status, aquela passagem de Lucas capítulo 4, verso 16, onde Jesus ele lê sobre o profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim. A gente vê ali que eles colocam também a palavra Espírito, que no caso o Espírito Santo como E minúsculo, que é no caso referente ao Espírito humano. E fora isso, eles têm também a questão do Espírito Santo, né? Não como uma pessoa, mas como uma força ativa, né? O Espírito Santo para eles
seria a força pela qual Deus age no mundo. Tá? Então, irmãos, é interpretação totalmente equivocada. Então, lançaram essas bases e agora eles vão procurar textos para remendar e para fundamentar aquilo que não tem fundamento. Tá? Então, voltemos lá no nosso material. Estão vendo aí na tela? Agora eu até me perdi aqui que eu estava compartilhando com vocês, né? A Bíblia. Estão vendo aí o livro, né? Não, tá na Bíblia ainda. Ah, Da tá. Bíblia. Ah, então eu não saí de lá. Então só um minutinho. Compartilhar agora o. Agora apareceu aí para vocês. Então vamos lá. Esta declaração, é claro, irmãos, aqui eu só estou lendo um texto falando, mostrando a divindade de Jesus, mas quando nós formos falar da Trindade, aí sim, nós vamos mostrar todos os textos aí. Então, nós estamos nos limitando a entender aqui a divindade de Jesus, para vocês não terem dúvida nenhuma sobre a divindade de Jesus. Aí depois, quando formos falar da Trindade, fica fácil para vocês associarem, tá? Então, essa declaração, eu e o Pai somos um, se aplica à unidade da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus, mas existe como três pessoas distintas. Além disso, segundo a Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente eternos, onipresente, onipotente e onisciente. Então, esses atributos incomunicáveis são atributos dados a Deus, atributos dados a Jesus e ao Espírito Santo. Como eu sempre ensino, não há fora da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém que seja eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Só esses atributos. Tem outros atributos de imortalidade, de impecabilidade. E aqui nós só estamos falando de alguns atributos. Isso mostra que Deus e Jesus possuem as mesmas características divinas. Aqui é a essência. Eu expliquei para vocês a ideia de essência. Então, Deus e Jesus têm a mesma essência. Portanto, vários versículos bíblicos atribuem as mesmas características a Deus e a Jesus. Nós vamos ver só alguns deles, tá? Vamos lá. Lá no Velho Testamento, vamos pegar, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar aqui, ó, Deus Pai e Deus Filho. Eu vou fazer a pergunta e vocês identificam como Deus Pai e Deus Filho. Nesse texto aqui, de Joel 2,32, quem está se referindo aqui? A que pessoa? Deus Pai. Jesus. Não, Deus Pai. Velho Testamento. Deus Pai. Aqui é Deus Pai. Isso, Deus Pai. Deus Pai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é Novo Testamento. A quem se refere aqui? Jesus. Deus Filho. Tá? Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isaías 45:23. Quem que é esse que está falando aqui? Deus Pai. Deus Deus Pai. É automático, né? Com raras exceções aí, a gente sempre trabalha Velho Testamento, possivelmente, né? Vai depender do contexto, é claro, mas na maioria esmagadora vai estar falando de Deus Pai. Para que ao nome, aqui já dá a resposta, de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Irmãos, essa expressão Senhor só é dada a Deus. Olha aqui um verso aqui que nós lemos, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor. Esse termo Senhor, tanto no hebraico como no grego, se refere à pessoa de Deus. Então, em várias partes da Bíblia, você vai verificar Jesus sendo chamado de Senhor. Só o fato dele ter esse título de Senhor já é o suficiente, ou já seria o suficiente. Porque esse termo Senhor, ele equivale ao termo Jeová lá no Velho Testamento. Tá? Deixa eu só dar uma explicadinha para vocês rápido. Eu sei que eu dei uma aula, só que essa aula, nisso aí eu sou bom de memória, hein? Me parece que só estava a irmã Rose e o Felipe, ou a irmã Rose e o Pedro. Eu lembro que tinham 2 alunos. eu e o Pedro. Era a senhora e o Pedro, né? Tá vendo? E eu falei, irmãos, expliquei um pouco da questão. Ah, e estava minha esposa também, Nailê. Eu expliquei como que migrou esse termo Jeová, que é o tetagrama hebraico. Eu só vou dar de novo uma palhinha para vocês poderem entender um pouquinho dessa questão. Joel 2,32. Apareceu aqui. Então vamos lá, deixa eu.
olha, quando nós utilizamos essa palavra aqui, a King James, vamos trabalhar aqui, ó, a King James. Vocês estão vendo que aqui na King James está Iavé na tela aí? Está dando para vocês verem? Sim. Sim. Iavé é mesmo que Senhor. Essa tradução Iavé, ela está relacionada com o termo Jeová. É o chamado tetagrama hebraico, que é o nome de Deus. Então vocês veem que os judeus, para que eles não pronunciassem o nome de Deus em vão, eles mudaram o nome do tetagrama hebraico para Adonai, que significa Senhor. Então, ao invés, irmãos, deles pronunciarem o nome de Deus, eles mudaram para Adonai. Tá? Tem uma questão aí dos maçoretas, mas eu não vou explicar isso novamente, que eu expliquei numa das aulas aí. Tá? Essas vogais aqui, ó, que vocês estão vendo, foram inseridas depois. Os maçoretas vieram e inseriram. Mas antes era tudo consoante. Então você tinha lá o Iod, o Vav, depois, né? O Vav novamente, e o rei, que é o H aqui. Consequentemente, só para assim, tentar esclarecer para vocês, quando vocês veem na Bíblia Senhor, vocês imaginam o nome traduzido de Iavé ou Jeová. Quando foi para o grego, esse termo Iavé aqui só mudou para Kyrios. Vamos pegar agora no grego, tá? Então vocês estão vendo, aqui é hebraico, ó, nós estamos em Joel. Iavé ou Jeová foi traduzido por Senhor. Porque não queriam, o Adonai, porque não queriam correr o risco de pronunciar o nome de Deus em vão. Filipenses, né, que é o nome do Senhor, se dobre todo o joelho. Então vamos voltar agora, que vocês vão ver que esse Senhor, vamos ver esse mesmo Senhor, só que agora na língua grega, que é Kyrios. Vamos lá, é Filipenses, o capítulo 2, só para vocês terem uma noçãozinha do termo Senhor quando aplicado a Jesus. Filipenses, o capítulo 2, 10 e 11. 10 e 11. Ô Pedro, faz gentileza, lê para nós aí que a minha garganta, rapaz, tá ruim aqui. Pode ler o 10 e o 11 aí. Filipenses capítulo 2, 10 e 11? Isso. Certo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vocês vão ver que esse termo aqui, Senhor, é o mesmo Senhor que é aplicado a Deus Pai. Então, em qualquer lugar que vocês acharem esse termo Senhor, está se referindo a Deus Pai. Da mesma forma, esse termo Senhor também está se referindo a Jesus Cristo como Deus Filho. Então lembre-se, lá atrás era Iavé. Traduzido, Adonai, que é Senhor. No Novo Testamento, eu não vou nem falar da Septuaginta aqui, que é a tradução do Antigo Testamento, hebraico para o grego, não vou nem falar desse detalhe, tá? Mas vamos já passar logo para o Novo Testamento. Aqui é a mesma coisa que você dizer o seguinte, ó, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Jeová para a glória de Deus Pai. É a mesma coisa, não muda nada. Tá vendo aqui o termo grego? Ó, é Kyrios. Tá? Vamos colocar, apesar de vocês não verem, né? Então, esse termo grego aplicado a Jesus é a mesma coisa. Quer ver? Vamos pegar um texto, ó. Dá uma reparada aqui, ó. Que número que está aqui? 2962? Pedro, anota esse número aí. A palavra que vocês estão vendo aqui se pronuncia, né? Kyrios. É o que nós chamamos, né? A pronúncia aí da língua grega. Então, é só vocês pegar aqui, ó. É o kappa, Y, o Rho, o Y, o ômicron e o sigma final. Então, só dá uma olhada nesse termo. Grave aí. Se alguém quiser até anotar, porque nós vamos fazer o inverso agora. Vocês anotem aí, ó. Pode escrever no caderno de vocês. Vou dar um tempinho. Escrevam do jeito que está aqui, ó. Só para depois vocês... E escreva esse número aí também, ó. G2962. Vamos pegar agora Romanos 14 e 11. Abra a Bíblia de vocês aí, Romanos 14 e 11. Está escrito, né? Porque está escrito,
pela minha vida, diz o Senhor. Lembre-se que essa passagem é a mesma que nós lemos lá em Joel, tá? É uma citação que Paulo está fazendo de Joel. Então, esse Senhor aqui, lá em Joel, está se referindo a Deus Pai. Então, esse Senhor aqui é Deus Pai. Tudo bem? É a citação de Joel. Sim. Sim. Isso, eu quero que vocês concordem para vocês pegarem a lógica. Olha aqui, ó. Qual a palavra que está aqui? Senhor. Senhor. Essa palavra Senhor aqui é a mesma palavra Senhor aqui, ó. Bate com Filipenses 2:10 e 11. Na verdade, Filipenses 2:11. Sim. É igualzinho? Sim. A numeração é igual? Sim. 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 Então vocês estão vendo que em qualquer lugar do Novo Testamento que aparecer a palavra Senhor se referindo a Jesus, é a mesma palavra que está se referindo a Deus, e que essa tradução, lá no Velho Testamento, se remete à palavra Jeová. Então, no Novo Testamento, se referindo a Jesus, o termo está querendo falar de Jeová. Se referindo a Deus, está querendo falar também de Jeová. Então, é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas que estão cegas, né? Que elas não conseguem enxergar essa unidade de Jesus no Velho Testamento e no Novo Testamento com a pessoa do Pai. Tudo bem? Eu só fiz esse exercício com vocês aqui para que vocês pudessem já fazer essa associação dos títulos que são dados a Deus, também são dados a Jesus. Então, Senhor é um título que é dado a Deus e que é dado também a Jesus. Tudo bem? Vamos continuar aí? Nenhuma dúvida? Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá. Olha aqui essa passagem, ó. Aqui é uma das passagens, irmãos, uma das declarações mais explícitas que você vai ter na Bíblia da divindade de Jesus. Se vocês puderem, marca essa passagem aqui. Tá? É a mais explícita, a mais direta, falando da divindade de Jesus. E vocês vão perceber a beleza que há nessa passagem. O Salmo 45:6, irmãos, ele vai dizer: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Esse salmo é Davi falando. Só que esse salmo, ele é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que trata do quê? Da prefiguração de Jesus. Então, o salmo messiânico é aquele que pega um salmista falando, mas na verdade o salmista, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando do Messias. Então, nesse caso aqui, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Esse verso está falando de Jesus. Está citando ele diretamente como Deus. O teu trono, ó Deus. O teu trono é o trono de Jesus. É eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, um cetro de justiça. Aí vocês vão ver que o escritor aos Hebreus, ele vai fazer a mesma citação. Mas do Filho diz: Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o que o salmista estava falando lá, no 45, verso 6, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai pegar e vai reforçar esse salmo agora e mostrar que, na verdade, aquele salmo estava se referindo à pessoa de Jesus. Eu vou ler mais um salmo aqui, e aí nós vamos para o livro aos Hebreus, para nós confirmarmos lá. Então aqui, o Salmo 102, do 25 ao 27, vai dizer: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Então, repare no detalhe. E quando você lê esse salmo, você pensa que está falando de Deus Pai, mas na verdade, está falando do Deus Filho. Desde a antiguidade fundaste a terra, Jesus fundou a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, falando de Deus Filho, e os teus anos nunca terão fim, ou seja, falando da eternidade dele. Então você tem o Salmo, anotem aí, 45:6, e o Salmo 102, do 25 ao 27, falando profeticamente da pessoa de Jesus e automaticamente da sua divindade. Agora nós vamos passar a tela para o livro de Hebreus, pode pegar aí, livro de Hebreus, o capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura lá e comprovar que esses salmos estão falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Hebreus, o capítulo 1. Pode abrir a Bíblia de vocês aí. Todos estão com a Bíblia aberta aí? Sim. Hebreus 1? Sim. Então só Sim. vamos acompanhando comigo aí e ao mesmo tempo na tela. Hebreus 1, ele começa falando acerca de Deus, ele falado lá no Velho Testamento, né? Ó, havendo Deus, antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então Jesus é o co-criador, o co-autor de toda a criação. Olha aqui, ó, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele, Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, além de Jesus ser, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, ele não só criou, mas ele sustenta. Então, na nossa mente, nós vemos, né, sempre Jesus como aquele que criou. Mas ele não só criou, mas também sustenta toda a criação. Irmãos, a Terra, muitas das vezes, vocês veem aí nos noticiários, né? E ela muitas das vezes corre o risco de colidir com algum asteroide. E os cientistas falam que passam muitos asteroides a uma certa distância da Terra. E aí eles ficam, né, preocupados com aquela história de que o asteroide pode colidir com a Terra e destruir a Terra. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, por exemplo, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, que já estão até falando em utilizar bomba nuclear. E aí as pessoas ficam numa preocupação muito grande, porque se houver uma terceira guerra mundial, praticamente o planeta explode, né? Porque cada uma das nações tem aí as suas bombas nucleares, né? Pelo menos 7 nações aí tem bombas nucleares. E aí as pessoas falam, gente, mas se começar a apertar os botãozinhos ali, a Terra vai explodir. O asteroide vai acabar com a Terra. E tantas outras coisas que as pessoas têm esse medo, esse pavor. Mas por que nós, como crentes, servos e tementes a Deus, nós não temos pavor desse tipo de coisa? Porque nós sabemos, irmãos, que quem sustenta esse universo é o Todo-Poderoso. E se o universo e a Terra a qual nós habitamos está nas mãos dele, ele não vai permitir que aconteça de um asteroide destruir a Terra, porque toda a história da humanidade já está programada. Então a Terra, enquanto não passar pelo juízo final, não vai haver mudança nessa terra, no sentido de literalmente uma nova terra, porque Deus vai refazer totalmente essa terra. Então, nós cremos nisso, que a Trindade, mas no texto aqui nós estamos falando de Deus Filho, ele criou e é o sustentador de todas as coisas. Tudo bem? Então, continuemos a leitura. O autor aos Hebreus, quando ele está escrevendo, o contexto, o panorama da carta é o seguinte, contexto histórico. Os hebreus, são os judeus, né? Eles estavam aceitando a Cristo, mas, por conta da perseguição, tinha alguns judeus que estavam meio que desanimando, tentando voltar para o judaísmo, querendo meio que fazer uma mescla entre cristianismo e judaísmo. E o autor aos Hebreus, ele começa a sua carta escrevendo, e Deus falou através dos nossos, com os pais, né, dos hebreus, muitas vezes de muitas formas, mas agora ele está falando através da revelação final, que é Jesus. E aqui nesse capítulo 1, ele vai mostrar a superioridade de Jesus em relação a todos. E no caso mais específico aqui, ele vai mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele vai mostrar e dizer o seguinte, Jesus não é um anjo. Jesus, ele está acima. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Então é essa a lógica que vocês têm que verificar no capítulo 1 de Hebreus. Ó, ele já começa, ó. Jesus fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus compartilha o trono com o nosso Deus e com o Espírito Santo, que são os regentes máximos desse universo. E aí ele diz, ó, Jesus não é um anjo. Jesus está acima dos anjos, porque ele foi feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos, Deus disse, né? Jamais. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, vejam, e aqui está mostrando o quê? A humanidade
de Jesus. Então Jesus, ele foi gerado quando? No ventre de Maria. E quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é o próprio Deus. Por isso que nós vemos aqui, né? Ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Falando da humanidade de Jesus. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí ele continua dizendo, ó, e outra vez introduz no mundo o primogênito, falando de Jesus. E diz, agora nós vamos fazer o fechamento, né? E todos os anjos de Deus o adorem. Lembra da aula passada? Que nós falamos do anjo do Senhor? E que o anjo do Senhor recebeu adoração? Quem era aquele anjo do Senhor, meus irmãos? O próprio Jesus. Jesus. O próprio Jesus. Porque vocês veem bem que Deus ordena que os anjos devem adorar a Jesus. E nós só adoramos Deus. Então aqui é um trava-mente, é um trava-boca para os testemunhos de Jeová. Porque aqui é uma declaração explícita de que os anjos devem adorar a Deus. E esse Deus aqui nada mais é do que Jesus. Então, se os anjos adoram a Deus, e só Deus pode ser adorado, lógico, Jesus é Deus. Tá? E quanto aos anjos, Deus diz. Então, Deus diz em relação a Jesus, vocês têm que adorá-lo. E quanto aos anjos, falando dos anjos, Deus diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então, os anjos são apenas instrumentos de Deus, ministros de Deus, para ser usado. Mas Jesus deve ser adorado por esses servos e ministros de Deus. Agora é que vem os textos que nós lemos de Salmo 42, que vocês anotaram aí, verso 7, é isso? Verso 6. 6. Verso 6. Então, lê para nós o verso 6 aí, do Salmo. Tudo bem aí, irmãos? Tem alguém que está lendo aí? Parece que o microfone falhou. Qualquer um. Mas 5, verso 6? Isso, vai lá, Felipe, lê você, vai. Ó, diz assim, o teu trono, ó Deus, eterno, é e para sempre o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então preste atenção. Nesse salmo está falando Davi, é claro, falando, se colocando, né, ali como um salmista. Se eu não me engano é salmo de Davi, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija aí. Mas me parece que é salmo de Davi. E se não for de Davi, pode falar de quem é. O salmista está ali salmodiando, mas por inspiração do Espírito de Deus, é como se Deus estivesse falando para o filho. Olha agora, confere aí na sua Bíblia e dá uma olhada no que o autor da carta aos Hebreus diz, citando este salmo. Se Deus está falando que os anjos devem adorar, se Deus faz dos seus anjos ministros, labaredas de fogo, mas o filho é Deus, Deus está falando do filho. Então vamos lá, ó. É Deus falando de Jesus. Deus Pai chama o Deus Filho do quê? Aqui no 1 verso 8. Deus. Deus. Vocês estão vendo que o próprio Deus chama Jesus de Deus. Mas do Filho diz, quem é que diz? Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É a citação do Salmo 45, 6 e 7 aí que o Felipe leu. Aí entra a outra parte, ó. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, ó. Por isso, Deus, entenda aqui, irmãos, o verso, ó. Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus. Então vamos entender aqui, para vocês não terem complicação aí no falar. Deixa eu ver se eu consigo realçar aqui. Então vamos lá, acompanhe no texto. Vou pegar o realce aqui. Vocês estão lendo aí. Quem é que diz? Vamos voltar lá. Volta lá no verso 6. Não, desculpa. Verso 5, começa no verso 5. Quem é o falante aqui? Quem é a pessoa que está falando aqui? Deus. Deus. Todo mundo aí entende isso? Tudo bem? Então é Deus que está falando. Desde o verso de número 5. Pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. É Deus falando.
E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, Deus dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, Deus dizendo, o que de teus anjos faz vento, de seus ministros lavaredas de fogo. Mas do filho, diz, Deus dizendo, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus. Quem é esse Deus aqui? Jesus. Jesus. Jesus, perfeito. Por isso, Deus, Deus Filho, o teu Deus. Quem é esse Deus aqui? Deus Pai. O Pai e o Deus Filho. Pai. Pai. Deus Pai. Por isso, Deus Filho. O Deus Pai te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ora, irmãos, lá no Gênesis, nós vemos no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso que nós falamos que aquele termo Deus ali se refere à Trindade, porque Jesus também estava criando com o Pai os céus e a terra. E tu, qual o termo que está aqui? Senhor. Senhor. Sim. No Velho Testamento e no Novo Testamento, o termo Senhor se refere a Deus? Sim. Sim, Sim. Se refere a Jesus também? exato. Exato. Então esse Senhor é a mesma tradução de Jeová. É o mesmo que tivesse aqui, ó. E tu, Jeová, se referindo a Jesus. No princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Eles perecerão, e como manto os enrolarás e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo e os teus anos não se acabarão. Aqui é uma referência que o autor aos Hebreus está fazendo lá do Salmo 102. Vocês anotaram aí, Salmo 102, os versos aqui eu não me lembro agora. 25 a 27. 25 a 27. Ô Felipe, dá uma lida para nós aí de novo. Vocês com o olho na tela, acompanhem o que o Felipe está lendo. Este Salmo 102, né? Isso. Salmo 102, verso 25 a 27. Eu acabei pulando aqui, vou ler aqui. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como vestido, envelhecerão. Como uma roupa de vestir, tu os mudará, e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca se acabarão. É a mesma coisa, irmãos? Tá parecidíssimo? Sim. Sim. Então, quando eu falo para vocês que Jesus ele é o centro das Escrituras, é por conta dessas questões. Vocês estão vendo que o salmista, quem lê o Salmo ali, pensa que ele está falando de Deus Pai, mas na verdade está falando do Deus Filho. Então, a divindade de Jesus, ela aparece no Velho Testamento e ela é confirmada no Novo Testamento. Então, você tem provas da divindade de Jesus, não é só no Velho Testamento. Você também tem no Novo Testamento. E uma prova cabal de que o Jesus é Deus, fora os outros versos, é que estes versos aqui é uma declaração explícita da divindade de Jesus. Porque o próprio Deus sai da boca de Deus Pai, chamando Deus Filho de Deus. Agora, seja sincero. Vocês, lendo Hebreu, vocês já tinham reparado nesse detalhe, não? Eu não. Ainda não. Ainda não. Para vocês verem. O quanto, quando a gente faz a unidade da Bíblia, ela é perfeita. Então, irmãos, esses versos aqui são aqueles versos que você olha, você lê, mas você não consegue fazer essas conexões. Por quê? Porque você não teve um estudo sistemático das Escrituras, organizado das Escrituras. Então, é comum as pessoas lerem as Escrituras de forma fatiada. É como se você pegasse aquele jogo, né, de quebra-cabeça, e a pessoa só fosse pegando uma peça de cada vez, mas ele não conseguisse enxergar todo o quebra-cabeça. Então, ele tem uma visão muito míope, muito limitada do quebra-cabeça. Por quê? Ele conhece algumas partezinhas do quebra-cabeça. Mas quando você faz um bom curso de teologia, quando você é uma pessoa dedicada ao estudo da Bíblia, da palavra, você não enxerga a Bíblia como partes do quebra-cabeça. Você enxerga a Bíblia como um quebra-cabeça montado e completo. Então a gente lê o Novo Testamento e faz a conexão com o Velho Testamento. Você lê o Velho Testamento e faz a conexão com o Novo Testamento. Essa que é a lógica
do nosso curso, por isso que eu faço questão de mostrar para vocês na Bíblia, para vocês ir construindo o raciocínio, para não induzir vocês, né? Vocês vão ver, não, tá aqui, para vocês terem o quê? Firmeza bíblica, para quando alguém perguntar, vocês falar, me mostra na Bíblia. Você vai lá e fala, ó, tá aqui, porque a Bíblia é a nossa autoridade de regra e prática. Não é pastor, não é professor, não é fulano, não, é a Bíblia. Se a Bíblia está falando bem interpretada, nós queremos. Vai lá, Felipe. O pastor, só uma pergunta. Isso é um exemplo, no caso, um testemunho de Jeová for querer interrogar ou até mesmo empurrar a pessoa na parede, utilizando o versículo 13. Vamos lá? O qual dos anjos disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Esse? Isso. Primeiro me pergunta, como que você consegue enxergar os testemunhas de Jeová usando esse verso para colocar na parede? De que forma? No caso, eles pegam lá em Atos, quando Estevão vê Jesus à destra do Pai. Ah, tudo bem, mas eu não consegui ainda entender a lógica da tua pergunta. Pode esclarecer um pouco mais. Vocês falam assim, mas chega texto, por que a Bíblia fala assim que está à direita do Pai? Sim. Você poderia, vamos colocar de duas formas, tá? Primeiro, quando você tem um regente, a pessoa, regente humano, a pessoa mais próxima desse regente é alguém da sua família, geralmente o seu herdeiro, certo? Então, você pensando de forma humana, o regente tem ao seu lado o seu filho. Então, é o primeiro momento. Essa lógica de pai e de filho, já pai e filho, no caso Deus e Jesus como filho, já entra nessa lógica, tá? Ele se assenta à destra de Deus porque ele é o nosso representante humano na terra. Então, ele é o co-regente. O que é o co-regente? Rege junto com o pai. Então, por que Jesus está à destra de Deus? Porque Jesus, ele é o nosso intermediário, o nosso representante. Então, como corregente com Deus, ele é aquele que faz a nossa intermediação até a pessoa do Pai. Então, você consegue chegar até a Deus diretamente, sem passar por Jesus? Não. Jamais. Jamais. Então, qualquer pessoa no contexto histórico antigo, para chegar no regente, não é assim direto. Ele vai e ele fala com alguém que é o mais próximo possível ali daquele rei. E aí o rei autoriza ou não autoriza. Hoje, você consegue falar direto com o presidente Lula? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai precisar de um mediador. E esse mediador é aquele que está ali o mais próximo do Lula, que é aquele que faz a intermediação. Então, essa pessoa, em termos humanos, ele está ali junto com o Lula. No caso de Jesus aqui, ele é o único que está sentado à destra de Deus. E por que ele está sentado à destra de Deus? Porque ele é a pessoa mais próxima, o nosso irmão, o nosso segundo Adão, o nosso homem que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, morreu por nós e nos deu agora o direito de nos aproximarmos, de nos chegarmos a Deus. Por isso que ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós pedimos em nome de Jesus, e Jesus como o nosso mediador, ele intercede por nós, e a gente pode colocar mais ou menos o seguinte pensamento, né? Humano nosso, mas fazendo um antropomorfismo aqui, é como se você pedisse, Felipe, né? Pedindo algo para Deus, e tem que passar por Jesus, né? E Jesus chega no ouvido de Deus e fala, ô Pai, sentadinho ao lado de Deus, à destra ali, de Deus, à direita, e diz, ô Pai, o Felipe está pedindo tal coisa. É essa a ideia que está no texto aí. E ele, à destra de Deus, está ao lado de Deus, como o nosso rei, como também o nosso sacerdote. Isso é a prova mais clara de que ele é Deus. Porque só se assenta no trono de Deus quem é? Deus. Só se assenta no trono de Deus quem é? Deus. E Jesus, por ser Deus, se assenta à destra do trono de Deus. Quem foi um que não era Deus e quis se sentar no trono de Deus? Satanás. Satanás. Obrigado. Exatamente. Ele quis usurpar, ele quis tomar o lugar de Deus, e Deus falou negativo. Aqui só é a Trindade. Então, ele à destra de Deus é uma prova mais clara de que ele também é Deus. Então, os testemunhos de Jeová, se viesse com essa historinha aí, eu engolia eles. E vocês também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pastor, Sim.
me faz lembrar quando os dois filhos lá de Zebedeu pediu entre eles mesmos, desejou um pedido, né, para fazer a Jesus, que um sentaria à direita e o outro à esquerda. Aí Jesus chega e fala com eles: beberia vocês no cálice que eu bebi? Então, quer dizer, o que eu entendo aí é que o próprio Jesus fala que o direito de sentar à direita e à esquerda só cabe a ele. Exatamente. E tem um detalhe aí, viu, presbítero Narciso? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu faz essa pergunta para Jesus, ela está pensando no reino terreno. Ela não está nem pensando, nem entendia essa questão do reino espiritual. E ela fala, ó, do teu reino. Ali ela estava pensando no reino terreno, Jesus como Messias que libertaria do jugo romano. Então, no costume antigo, a pessoa que sentava do lado direito era a pessoa mais importante. E a pessoa que sentava à esquerda era a segunda pessoa mais importante ali do reino. Então, geralmente, quem sentava do lado direito era o ministro da guerra. E quem sentava do lado esquerdo era o ministro das finanças. Então, o pedido que ela faz ali para Jesus é, claro que um pedido sem entendimento. Ela estava pedindo o seguinte para Jesus: Senhor, torne Felipe e Pedro, Felipe e João, torne um deles o teu ministro da guerra e torne o outro o teu ministro da economia. Porque ela queria passar na frente dos 12. Ela olhou para os 12 e falou assim: não, eu já vou arrumar o melhor cantinho quando Jesus reinar aqui na terra, porque ela imaginava o reino eterno. Mas aí entra a sua colocação. Quando Jesus explica para eles: vocês vão beber o cálice que eu vou beber, Jesus está fazendo a pergunta, né? Falou: ó, jamais vocês conseguiriam beber o cálice que eu vou beber. O assentar à direita e à esquerda do Pai pertence somente a ele. Lembre-se que Jesus está falando ali como homem. E aí entra no texto agora de Hebreus, o próprio Deus dizendo: assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então vamos lá. Todos os inimigos de Jesus foram vencidos? Sim. Sim. Tem certeza? Sim. Eu acho que não, pastor. Vai ser só quando Jesus derrotar Satanás de vez. Já derrotou, né? Mas lançar ele lá no fogo do inferno, lá, destruir. Ó, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Jesus está à direita de Deus, esperando toda a consumação, o juízo final, o lançamento de Satanás, como disse o pastor Narciso, no Lago de Fogo. Aí sim, todos os inimigos de Jesus, inclusive, quando nós falamos inimigos de Jesus, todos aqueles que combatem o reino de Jesus, inclusive a morte, todos eles vão ser o quê? Postos por escabelo dos pés. Tá? Então, o que o texto está dizendo aqui, ó, a qual dos anjos? Nenhum anjo teve esse privilégio de sentar à direita de Deus. Por quê? Porque o anjo não é divino. O anjo tem a sua essência angelical. Assenta-te à minha destra. Isso só é concedido para as pessoas da Trindade se assentarem no trono da regência do universo. Pastor Paulo. O que o Felipe perguntou em Hebreus 1:13 e também 45 de Salmo, no versículo 6, se resume no Salmo 110, diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do seu poder, como santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, encherá de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho, esqueci a palavra agora. Pelo caminho, descendentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Bem. O senhor leu o Salmo 110, não é isso? 110. É isso. Repara, Felipe, que nesse mesmo Salmo, e o pastor Paulo, desculpa, pastor Paulo, o senhor quer fazer o comentário do Salmo? Ou só a leitura? É que eu estava vendo, quando ele estava perguntando, que como a Bíblia ela é 66 livros, mas nenhuma em unidade, como nós estamos falando, de Pai, Filho e Espírito Santo, de um Deus só, então o 45:6, Hebreus 1:13, se resume também, tudo a Bíblia numa mesma questão. Esse salmo aí vai revelar tudo. Exatamente, perfeito. Ô Felipe, você lembra quando eu falei de Jesus assentado à direita de Deus, como regente, mas também como nosso sacerdote? Sim. Sim? O pastor Paulo, ele leu aqui o Salmo 110,
e está relacionado, olha, o 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, Deus Pai dizendo para Deus Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aqui é Deus Pai falando para Deus Filho. Dá uma olhada no 110:4, que o pastor Paulo leu. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no mesmo salmo, Jesus está fazendo a função do rei que reina, mas também assentado à direita de Deus, ele está fazendo a função de sumo sacerdote, tal qual era Melquisedeque. Tudo bem? Ótimo. Sim. Também. Pedro, você está com a mão levantada aí também? Ou esqueceu? Quer uma pergunta, uma participação? Fica à vontade. Eu ia falar que, eu não vou botar só o testemunho de Jeová, mas os unicistas, eles colocam que essa destra, eles não colocam como posição geográfica, tipo, sendo direita, a minha e a sua. É engraçado que tudo que pode, de certa forma, refutar eles colocam como simbólico. E aqui, essa destra, eles colocam simbólico como poder, e não como posição. Só que é muito difícil você aceitar essa questão, porque quando nós falamos de assentar-se, nós estamos falando de uma autoridade que se dá para alguém. E detalhe, a questão da destra, por que ele fala a destra? Por que ele não fala a minha esquerda? Porque a direita de Deus, os judeus, eles sempre tinham como a bênção. E a esquerda como a ideia de julgamento. Então o judeu não gosta muito de falar sobre a esquerda. Eles gostam de utilizar a questão da direita, porque eles entendem que o lado direito é o lado da exaltação, é o lado da bênção, é o lado da exaltação, da glorificação, e não a esquerda. Então, quando vocês veem lá Jesus, na sua vinda, ele chama as ovelhas e coloca de que lado? O lado da esquerda ou da direita? Direita. Direita. E os bodes, ele coloca do lado direito ou do esquerdo? Do lado esquerdo. Por quê? Porque o lado direito de Deus é o lugar da bênção, é o lugar da exaltação. E geralmente, a depender do contexto, o lado esquerdo é o lugar da condenação, é o lugar do juízo. Então sempre aparece na Bíblia essa ideia da mão da destra de Deus abençoando, da destra de Deus exaltando. Então aqui, nesse verso, por todo o contexto, não é nada simbólico, é literal sim. Porque o lado direito de Deus é o lado da exaltação. E Jesus assentando-se à destra de Deus, significa o quê? Significa o lado da exaltação. E Deus o glorificou. Tudo bem? Sim. Vocês vão ver que uma perguntinha vai puxando outra, né? Deixamos essa parte, alguém quer fazer algum comentário, uma participação? Senão a gente volta lá, eu só vou deixar ali aquela parte do texto para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá? Nós não fizemos o nosso intervalinho, só para a gente fechar esse pensamento aqui, ó. O Senhor, nós estamos falando dos textos que falam, mostrando a divindade de Jesus, e textos mostrando também a divindade de Deus Pai. Então, textos que se referem a Deus e que se referem a Jesus, mostrando as respectivas divindades. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Apocalipse 2:23. E todas as igrejas saberão, aqui é Jesus falando, que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Verso muito semelhante. Gênesis 1:1, todo mundo conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João 1, do verso 1 ao 3, todo mundo também conhece, né? No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, que fala de Jesus também como o Criador. Vede que eu envio o meu mensageiro, o meu anjo, que prepara o caminho diante de mim. E tu, tem um errinho aqui, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lembre-se, irmãos, João Batista iria à frente do Senhor, esse Senhor aqui é Jesus, para preparar os caminhos. Então, esse Senhor aqui não é Deus Pai, esse Senhor aqui é Deus Filho. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lembre-se, aqui é simples, você tem o seguinte entendimento. Irmãos, todas as coisas não são
imagina Jesus lá na eternidade. Todas as coisas não eram de Jesus? Não foi tudo criado por ele? Sim. Sim. Então, presta atenção em Jesus na divindade, não é tudo dele? Tudo. E por que ele diz aqui, ó, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Na cabeça dos testemunhos de Jeová, seria mais ou menos assim, ó, tá vendo? Que Jesus é inferior ao Pai, porque o Pai está dando algo para ele. Então significa que Jesus não tinha nada. Então Deus deu tudo para Jesus. Não, irmãos, não é nada disso. O que Jesus está falando aqui, ele está falando como homem. Então Jesus, o segundo Adão, herdou ou pegou de volta tudo aquilo que o Adão do Éden perdeu. Deus não deu tudo para o Adão do Éden, para que ele cuidasse. Está tudo nas tuas mãos, você vai ser o meu gerente na terra, não foi isso que aconteceu lá no Éden? Sim. 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 Só que Adão perdeu essa regência por conta do pecado. E se todas as coisas que forem entregues aqui por meu Pai, Jesus está falando enquanto o segundo Adão. Porque agora está tudo nas mãos dele. Ele recuperou tudo o que o Adão tinha perdido. Então, todas as vezes que vocês veem em algum texto, Jesus falando, olha, o Pai me deu, o Pai me concedeu, ele está falando como humano, como o segundo Adão. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Você só pode conhecer uma outra pessoa, e aqui, irmãos, conhecer absolutamente, não é conhecer de forma parcial. Presbítero Narciso, o senhor tem filho? Tenho sim, pastor. Tem. O senhor conhece o teu filho, sim ou não? Uhum. Conhece? Sim. Que idade que ele tem? Meu filho tem 20 anos. 20 anos. Opa. Então o senhor convive com seu filho há 20 anos. Só que o senhor, se eu fizer a pergunta agora, o senhor conhece 100% a essência do teu filho? Pastor, 100% não, né? Não, jamais, né? Ninguém conhece ninguém 100%. E por que o Senhor não conhece ele 100%? Porque o Senhor é diferente dele. Por mais que seja o teu filho, tem coisas parecidas, mas tem muita coisa que ele pensa diferente, ele tem sentimentos diferentes, ele tem projetos diferentes do Senhor. Agora, aqui Jesus, no texto, ele está falando, irmãos, de um conhecimento, não é parcial, como o pastor Narciso conhece o filho dele parcialmente. Esse conhecer aqui é um conhecimento absoluto. Miguel conhece 100% Deus? Não. Não. Eu fiquei com medo. Ficou com medo, Felipe? Ou melhor, Pedro? Não, irmãos, de forma nenhuma. Porque ninguém conhece a essência da divindade. Né? Porque Deus, para nós que somos criaturas, Deus é inescrutável. Nós não conseguimos conhecer as profundezas de Deus. Mas Jesus conhece. Por quê? Porque ele, o Pai, é um. E Paulo vai falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Então, se os três estivessem aqui nesse verso e Jesus citasse o Espírito Santo, Jesus incluiria o Espírito Santo da seguinte forma: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Espírito Santo, senão o Pai e o Filho. E ninguém conhece o Pai e o Filho, senão o Espírito Santo. Por quê? Porque os três são essencialmente divinos. Então, cada um conhece na essência um ao outro. Porque eles pensam, eles agem de forma tal que o único que consegue revelar a Deus para nós, a sua profundidade, é Jesus. Miguel conhece mais de Deus que nós, pode ter certeza, porque Miguel está lá, próximo do trono de Deus. Então, Miguel está ali, recebe as ordens de Deus. Mas mesmo assim, Miguel está longe de conhecer as profundezas de Deus. Tá? Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Olha o Senhor aqui, ó. Então, Deus, em Apocalipse 4:11, está recebendo glória, honra e poder. Jesus, em Apocalipse 5:12, traduzido aí pelo Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, ó, o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Tudo que o Pai está recebendo em Apocalipse 4:11, Jesus também está recebendo em Apocalipse 5:12. Eu não sei qual foi de vocês que numa das aulas nós comentamos isso, que é muito comum, irmãos, dos testemunhos de Jeová, falar que o termo adoração significa prestar homenagem. Significa também. E no termo grego adorar, o termo grego para adorar é proskineo.
o prosquineu. Então, sim, pode ser traduzido por prestar homenagem. Mas, quando nós falamos de Jesus, a homenagem que se presta a ele não é a homenagem que nós prestamos a qualquer ser humano. A homenagem que se presta a ele é no nível de adoração. Então, mesmo que eles falem lá, e ali só é prestar, e o texto que na nossas Bíblias traduz para adoração, na dele está por prestar homenagem, que alguém prestou homenagem a Jesus, ao invés de adorar, aqui cai por terra. E por que cai por terra? Quem é o único que é digno de receber glória, honra e poder? Não é Deus Pai? Sim. Sim. Só que aqui nós vemos, no Apocalipse 5:12, o Cordeiro, e não tem como você negar que esse Cordeiro não seja Jesus, que foi morto, de receber, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aqui não tem como eles fugir, porque a mesma homenagem que Deus recebe é a mesma homenagem que Jesus recebe. Porque eu sou o teu Deus e não homem, o santo no meio de ti, Oséias 11:9. Aqui Pedro vai falar, mas vós negaste o santo. E esse santo aqui é santo de imaculado, de sem pecado, sem possibilidade de pecar. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, Velho Testamento. Quem lê lá pensa que está falando de Deus, Pai. Aqui Paulo se refere a Jesus como subindo ao alto, levando cativo o cativeiro. Só para nós fecharmos aqui, irmãos, a aula já está terminando. Aqui é, ó Senhor, quem é como tu? Êxodo 15:11. Se referindo a quê? A Deus Pai. A esta pergunta, ó Senhor, quem é como tu? Podemos responder, só o teu filho. É um finalzinho que nós colocamos aí para fechar essa questão. Então, para essa pergunta, ó Senhor, eu vou deixar para vocês responderem. Quem é como tu? De todos, vamos colocar seres aqui, seres que vocês conhecem, quem é que nós podemos falar? Nós só conhecemos tal e tal pessoa que pode bater no peito e dizer, eu sou como Deus Pai. Quem são essas pessoas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus. Eu disse pessoas. Pessoas que servem. Opa, quem respondeu aí, irmã Rose? Espírito Santo, a senhora? Acho que foi o pastor. Foi você, Pedro. Então, nós temos duas pessoas que podem responder essa pergunta. Ó Senhor, quem é como tu? Jesus pode dizer, eu sou como o Pai. E o Espírito Santo também pode dizer, eu sou como o Pai. Fora dessas três pessoas, ou dessas duas pessoas, ninguém mais pode responder a essa pergunta e se colocar e dizer, eu sou como ele. Ninguém, porque todos os outros foram criados e somente o Pai, Filho e Espírito Santo são eternos no sentido de nunca terem sido criados, porque eles são criadores de todas as coisas, e todos os outros fora deles são criaturas. As declarações acima provam que o Pai e o Filho são o mesmo. Ambos possuem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Amém? Vamos encerrar nossa aula aqui.